nós, né? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no versículo 13, aí, diz assim o texto sagrado. Glória a Deus, aleluia. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa, nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa, ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada, quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Pode se assentar no seu lugar nesta noite. Meus irmãos, o texto que fazemos leitura na noite deste dia
dentro do livro de Atos dos Apóstolos, é um dos fatos, um dos relatos das viagens missionárias que o apóstolo Paulo fez, logo depois que houve a efusão do Espírito sobre a igreja primitiva. A igreja se tornou uma arma profética de Deus sobre a face da terra. E de maneira profética, diz a palavra do Senhor, que Deus separou a Paulo e Barnabé para a obra missionária. O Espírito foi impelido sobre a igreja quando a igreja jejuava e orava. E houve uma profecia designando Paulo e Barnabé para um propósito específico da parte de Deus sobre a vida destes dois homens escolhidos pelo Senhor. E esse texto que fazemos a leitura, mais precisamente, está falando da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Depois de Paulo ter uma revelação da parte do Senhor, aonde diz a Bíblia que apareceu um varão da Macedônia na sua visão e disse para ele: passa a Macedônia. Diz a Bíblia que o apóstolo Paulo, ele passa, e a primeira cidade que Paulo vai chegar na Macedônia é a cidade de Filipos. O texto onde fizemos a leitura vai mostrar que Paulo tinha o costume de orar, de procurar um local para buscar a face de Deus, para estar em oração, para se colocar na presença do Senhor. Até porque a igreja havia iniciado debaixo de oração. O chamado profético sobre a vida dele havia sido num dia de oração. A igreja havia crescido e se expandido e se tornado essa arma missionária através da oração. Agora Paulo, ele chega na cidade de Filipos e ele vai procurar um lugar para estar em oração. Diz a Bíblia que Paulo, ele vai para a beira do rio. Estando Paulo na beira do rio, ele se encontra com uma mulher chamada Lídia, que começa a escutar o que eles estavam pregando, o que eles estavam falando. E diz a Bíblia que o coração de Lídia se abre, o Senhor lhe abriu o coração, e a palavra entra no coração de Lídia, que logo recebe a palavra da salvação, se converte e se torna hospedeira da igreja dentro de sua casa. Só que, mesmo a igreja, estando iniciando ali na casa de Lídia, a Bíblia vai mostrar que o apóstolo Paulo não cessou o propósito da oração. Ele continua indo num lugar reservado para orar. Ele continua indo num lugar reservado para ter um encontro com o Senhor. Num desses dias, diz a Bíblia Sagrada, que uma jovem com espírito de adivinhação olha para Paulo e olha para Silas e diz para eles da seguinte maneira: estes homens que vos anunciam o caminho da salvação são verdadeiramente servos do Deus vivo. Eu queria frisar que havia nessa jovem um espírito, que não era o Espírito de Deus, era um demônio, um espírito de adivinhação, que o texto é enfático em mostrar que ele dava grande lucro aos seus senhores. Perceba que o apóstolo Paulo está em oração. Em oração, o apóstolo Paulo prega na beira do rio e Lídia se converte. Continuando no caminho da oração, Paulo tem um encontro com esta jovem
que tinha um espírito de adivinhação, e diz a Bíblia Sagrada que ela diz que Paulo e Silas eram verdadeiramente homens de Deus, e o texto vai dizer que Paulo expulsa o demônio que estava no corpo desta jovem. Irmãos, nós percebemos aqui, dentro desse texto, um mundo espiritual em ação. Percebemos aqui, dentro do livro de Atos, que a igreja era também uma igreja espiritual, um povo espiritual. Esta igreja havia entendido que, tendo Jesus ressuscitado, ele se assentou nas regiões celestiais, sobre um trono que foi entregue a ele por Deus. E sendo igreja o seu corpo, diz o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, que nós ressuscitamos juntamente com ele e também estamos assentados nessas regiões celestiais. Entenda que o texto nos mostra que esta igreja, ela era um organismo vivo, porém, um organismo espiritual. Quando nós somos espirituais, nós somos tentados a todo momento a regredir para o mundo natural, regredir para o mundo carnal, regredir para uma dimensão aonde nós conseguimos controlar as coisas com a força do nosso braço. Só que nesse texto, a igreja havia começado debaixo do poder do Espírito. Paulo foi comissionado para a obra missionária pelo poder do Espírito. Paulo chega em Filipos pelo poder do Espírito. Paulo está orando na beira do rio também em espírito. Paulo prega uma palavra para Lídia, sendo ele, aleluia, espiritual e também estando no espírito. Paulo expulsa esse espírito maligno desta jovem, estando ele em espírito, no poder da oração, na autoridade espiritual que Deus havia entregue a esta igreja. Igreja essa que também somos nós. Perceba, o apóstolo Paulo aqui está exercendo autoridade sobre um espírito maligno. E eu disse aqui que nós somos sempre tentados a regredir dessa dimensão espiritual para uma dimensão carnal. Somos tentados sempre a regredir dessa dimensão que o Senhor Jesus já nos levou através da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão. Estamos tentados a regredir novamente para este mundo natural, aonde o que tem poder são as nossas palavras, onde o que tem poder são as articulações das nossas mãos, as influências do nosso dinheiro. Somos tentados a todo tempo a voltar para este ambiente de onde o Senhor Jesus, na sua ressurreição, na sua ascensão, já nos tirou de dentro deste mundo carnal, já nos tirou de dentro desta dimensão carnal e nos levou para essa dimensão espiritual. Escute isso, porque quero que você entenda acerca do que o Senhor está colocando no meu coração para ministrar aqui hoje. Quando nós abrimos a nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no seu capítulo de número 6, você vai observar que Paulo vai falar de uma guerra espiritual. Aleluia, ele vai dizer: a nossa luta não é contra a carne nem o sangue,
mas sim contra principados, mas sim contra potestades, mas sim contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Essas regiões celestiais são os locais aonde a igreja do Senhor Jesus, ela exerce autoridade. Só que muitas das vezes nós somos tentados a sair dessa região espiritual e adentrarmos na região carnal da conversa, na região carnal dos conselhos, na região carnal das influências, na região carnal aonde o nosso dinheiro ele tem poder e exerce poder. Só que o Senhor Jesus, ele chamou, convidou, comissionou e enviou a igreja para exercer poder, autoridade e força neste mundo espiritual, aonde o próprio Cristo a colocou. Só que, como eu disse, somos tentados a regredir. Você é tentado a regredir quando você discute com alguém. Você é tentado a regredir quando no momento da afronta dentro da sua casa, alguém aumenta a voz e você aumenta junto com esta pessoa. Somos tentados a regredir quando estamos passando na rua, ou quando estamos em um local público, acontece alguma coisa que nós, aleluia, não queríamos que acontecesse, e nós vamos lá, e com a força do nosso braço, nós tentamos exercer força, nós tentamos exercer autoridade, como se fosse para este ambiente que o Senhor nos chamou, mas não, o Senhor nos tirou daqui, atravessou aqui e nos colocou aqui. Quando eu digo que nos tirou daqui, porque aqui aonde estamos, o céu visível. Quando eu disse que atravessou aqui, aqui está os principados, os mesmos que atrapalharam a oração de Daniel, os mesmos que atrapalharam o anjo Gabriel de descer com a resposta das orações de Daniel, e que Deus teve que enviar Miguel para atravessar aquele mundo espiritual, para que a oração de Daniel, ela fosse respondida, para que a revelação profunda de Deus chegasse até as mãos do profeta Daniel. Por quê? Porque a sua Bíblia e a minha Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno, está sob o domínio do maligno. Toda pessoa antes de se converter, antes de aceitar a Cristo como seu Salvador, esta pessoa está aqui, debaixo daqui, essa potestade, esse principado, exerce força sobre a mente, exerce força sobre o corpo, exerce força sobre a natureza, exerce força sobre a família daquele que está aqui. Só que todavia, quando Cristo nos arranca daqui, rompe aqui e chega aqui e nos leva juntamente com Ele, aleluia, é lá que Ele nos entrega revelações, é lá que Ele nos entrega profecias, é lá que Ele nos entrega autoridade e poder para lutar nesse mundo tenebroso aonde nós estamos vivendo. Aleluia. Só que eu quero que você diga que é mentira para mim, se não for verdade o que eu vou dizer aqui. Nós somos tentados a sair daqui e entrar aqui. Aleluia. Porque para ficar aqui demanda tempo, para ficar aqui demanda esforço, para ficar aqui demanda nós, aleluia, vencermos isso aqui, aleluia, glória ao nome do Senhor. Para continuar aqui demanda se silenciar algumas vezes que você quer falar, demanda você ficar quieto algumas vezes quando você quer agir. E o que está acontecendo é que estamos sendo tentados a sair daqui e entrar aqui, aleluia. Só que, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus, por essa verdade, o apóstolo Paulo, ele vai dizer para a igreja de Gálatas, aleluia, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Este é o primeiro motivo que ele diz para nós andarmos em espírito, para que a nossa carne não nos vença. O segundo motivo que ele pede para que nós andemos em espírito e nos revistamos da
armadura de Deus, que é uma armadura espiritual, é para nós lutarmos contra potestades, é para nós lutarmos contra principados, é para nós lutarmos contra as hostes espirituais da maldade que estão nas regiões celestiais. Você pensa, aleluia, que é uma pessoa normal, que tem o desejo de andar nu pela rua, ou que tem o desejo de morar debaixo de uma ponte, ou no banco de uma praça, ou de se embebedar até perder a sua própria vida na bebida, na cirrose, na droga, no crack ou no vício. Você está pensando que é uma pessoa comum ou normal, que sai de dentro da sua casa, deixa a sua esposa, ou deixa, aleluia, o seu marido, sai da sua casa, vagante e errante, abandonando a sua família, e entra pelo caminho da prostituição, se deitando com as mulheres da vida, vivendo uma vida depravada, vivendo uma vida promíscua, aprisionada, que não consegue sair mais desta vida, não consegue se desgarrar mais dessa vida. Não, isso não é uma coisa carnal. Ele, pela sua própria carne, ele diria: eu não quero mais isso, e eu vou abandonar isso a partir de agora. Mas existe um cativeiro espiritual nesta pessoa. A mente dela está aprisionando ela, aleluia. A mente dela, aleluia, está aprisionando. Satanás veio na mente, Satanás entrou lá dentro da mente desta pessoa, ele aprisionou a alma desta pessoa. Esta pessoa está presa espiritualmente num cativeiro maligno. Esta pessoa está presa espiritualmente debaixo de um cativeiro diabólico. Agora, se prepare, porque você vai entender aonde eu quero chegar. O apóstolo Paulo, quando ele chega na cidade de Filipos, ele começa no Espírito, ele ora no Espírito, ele prega no Espírito, ele anda no Espírito, ele vive no Espírito. Só que Satanás começa a preparar uma estratégia para que ele saia do Espírito aqui e ele entre na carne aqui. Satanás começa a elogiá-lo, Satanás começa a tentar ludibriá-lo, mas ele percebe que aquilo era uma artimanha espiritual de Satanás, e ainda estando no Espírito, ele repreende aquele espírito maligno da vida daquela menina, e diz a Bíblia que esta menina, ela é liberta deste espírito maligno, aleluia, que causava grande lucro aos seus senhores. Só que quando você tem uma vitória no mundo espiritual, Satanás, ele tenta te trazer para o campo carnal. É aonde ele vai causar as retaliações. Ele vai usar alguém para dar um tapa na sua cara, para dizer uma palavra que vai magoar o seu coração, que vai magoar a sua alma. Aleluia. Na vida de Paulo foi um pouco diferente. Logicamente, diz a Bíblia Sagrada que prenderam Paulo, açoitaram Paulo, jogaram Paulo e Silas dentro de uma prisão. Escute o que eu vou dizer, mas tudo que começa no Espírito, continua no Espírito até no final. Ao invés de Paulo e Silas chorarem, murmurarem, brigarem de mão, aleluia, discutirem, baterem boca, diz a Bíblia que Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Escute, porque tudo que começa no Espírito, tem que continuar no Espírito até no final. Aleluia. Tem gente que está começando no Espírito, mas está terminando na carne. Ele começa orando, mas na primeira afronta ele já esmorece, ele já enfraquece, ele já bambeia. Ele vai dizer assim: aleluia, eu sou crente, mas o meu braço ainda não se converteu. Aleluia. Ela vai dizer assim: eu vou dizer uma meia dúzia de palavras e ele vai ver quem eu sou. Não, não, não. O Senhor está te convidando na noite deste dia para te dizer: tudo que começa na dimensão do Espírito, termina na dimensão do Espírito na nossa vida. Diz a Bíblia que o apóstolo Paulo, dentro daquela prisão, aleluia, olha a retaliação no mundo carnal, só que Paulo continua no mundo espiritual, e diz a Bíblia Sagrada que quando ele no mundo espiritual, ele arma também o contra-ataque, Deus responde também no mundo natural, porque diz a Bíblia que as prisões começaram a tremer, diz a Bíblia, aleluia, que as algemas começaram a se arrebentar, os alicerces daquela prisão começou a sacudir, e as prisões de todos foram abertas.
Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado com carinho. Diga, olha no rosto dela com carinho, diga para ela: no espírito, minha filha. Oh, aleluia. Oh, diga para ela: no espírito. Diga para ele: vai começar no espírito, aleluia, e vai terminar no espírito. Diga para ele: vai começar com oração e vai terminar com oração, aleluia. Porque é com oração que Deus dá autoridade. É com oração que Deus derrama poder. É debaixo desta autoridade espiritual que Deus vai dando ferramenta para o seu povo. Remaia. Alabracalabaia, sudarabacandarava, xandaraia. Oh, uravaia, xandaraia. O Espírito do Senhor, Ele está me impelindo a dizer isso para você aqui hoje. Você começou no Espírito, não abandone as coisas do Espírito. Continue no Espírito, meu filho. Você estava vindo na oração de manhã, quando a porta se abriu, você sumiu, porque você, agora eu vou ganhar com o meu... Não. Continue no Espírito, continue na autoridade, naquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Diz a Bíblia que os alicerces começaram a se mover aqui no mundo natural. Escute, porque toda vitória que você recebe no mundo natural, ela começou primeiramente no mundo espiritual, aleluia. Toda vitória que você recebe no mundo visível, ela iniciou-se primeiramente no mundo invisível. Primeiro você não via, mas você orava, e depois que você não via e orava, aquilo que você não via se tornou realidade, você vendo. Se prepare, porque se você vencer no mundo espiritual, Deus vai mudar as coisas no mundo natural, aleluia. Se prepare, porque se você conquistar a salvação do seu filho lá no mundo espiritual, aqui no mundo natural ele não vai resistir. A palavra vai entrar como uma espada aguda, o poder da oração vai tremer os alicerces, aleluia, e a família irá se converter, será salva, será encontrada pela graça de Deus. Somos tentados. Observe aqui no texto que ele é tentado a voltar. Volte, Paulo. Não vou voltar não. E agora vai acontecer algo mais interessante, porque um daqueles que ajudaram a prender a Paulo, diz a Bíblia Sagrada, que um deles, que era o carcereiro, ele vai tentar se matar. O carcereiro vai tentar tirar a sua própria vida, porque os presos foram soltos. E olha o que vai acontecer. Quando ele vai tirar a sua própria vida, diz a Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo se levanta e fala assim: não faça isso. Escute aqui, ouça isso. Dependendo de quem fosse o acontecimento, quando ele pensou em tirar a própria vida, iria dizer da seguinte forma: isso é a mão de Deus. Deixa morrer. Se levantou contra o ungido do Senhor. Deixa tirar a própria, deixa morrer. Deixa acabar com tudo. Deixa que a vida dele se acabe. Só que Paulo, irmão, ele não trazia as artimanhas de Satanás para o mundo pessoal. Está entendendo isso aqui? Alguém vai pegar o que eu estou dizendo aqui. Tem coisa que está acontecendo, não traz para o mundo, não traz para a vida pessoal, não, irmão. É porque Satanás te enxergou como uma ameaça. Ele te enxergou como uma arma, uma potência na mão de Deus. E ele está usando alguém para se levantar contra você. Só que aí você traz para o lado pessoal. Você acha que aquela pessoa está me perseguindo. Não era nada disso que estava acontecendo. O carcereiro também precisava de salvação. O carcereiro também precisava, aleluia, ser encontrado. Escute o que eu vou dizer. O carcereiro não é o teu inimigo. Alguém vai pegar isso aqui. O carcereiro é alguém que precisa da graça. Ei. Não use a arma espiritual para matar alguém que é natural. O carcereiro, ele tenta tirar a sua própria vida. E Paulo diz assim: não tire a sua própria vida. E ele diz assim para Paulo: Paulo,
Então o que eu devo fazer para me salvar? Jesus olhou para ele, aliás, Paulo olhou para ele e disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Sabe por que ele disse isso? Porque o que começa no Espírito termina no Espírito. Hora nenhuma vai dar lugar vazão para cá. Escute o que eu vou dizer aqui. Tem pessoas que estão dando vazão para cá. Disseram, falaram alguma coisa, ficaram com tititi, com... eu vou brigar. Eu vou rodar. Não. Começou no Espírito, continua no Espírito. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado, olha no olho dela. Pergunta para ela: você está no Espírito nessa noite? Pergunta para ela: você está no Espírito nessa noite? Se ela disser que está, diga para ela: então sinta a presença dele aí. Então sinta a graça dele aqui nessa noite. Porque Deus entrega armas para a sua igreja guerrear no mundo espiritual. Oh, remaia. Lemaia surabacandarava xandarabaia. Elebaia sudecomori revaia surabaia. Tem armas de Deus descendo para esta igreja nessa noite. Oh, tem crente recebendo armas do céu aqui nessa noite. Oh, tem crente que está recebendo armadura do Espírito. É coisa do Espírito, pastor Abel. Isso é só para o Paulo disse assim: os carnais não conseguem compreender as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura. Tem crente que marcha e o outro fica olhando e fala: isso é loucura. Tem crente que pula e o outro fica olhando: isso é loucura. Tem crente que fala em língua estranha e o outro fica dizendo: isso é loucura. Não, ele está se revestindo da armadura. Ele está pegando arma espiritual. Opa! Eu já dei vontade de descer aqui nessa noite. Sabe para quê? Porque Deus está entregando armas espirituais para algumas pessoas aqui hoje. Tem jovens aqui que o Senhor vai entregar dom de profecia. Tem jovens aqui que vão ser visitados no sonho à noite, quando deitarem a cabeça no travesseiro. A efusão do Espírito profetizada por Joel vai acontecer no meio deles. O que, pastor? Os jovens terão sonhos, terão visões. Aleluia! É coisa do Espírito. O que começa no Espírito continua no Espírito e termina no Espírito. Tem arma espiritual descendo aqui para esta igreja. Tem arma espiritual descendo aqui para alguns crentes aqui nesta igreja. Oh, tem arma espiritual vindo aí. Tem arma espiritual sendo entregue aqui. Tem arma espiritual da parte do Senhor vindo aqui. Oh, quem pode levantar a sua mão aí? Levante. O ano de 2023 será marcado como um ano evangelístico para a igreja. Aleluia. A igreja será uma arma poderosa na mão do Senhor neste ano de 2023. E ela será uma arma poderosa com as armas que o Senhor tem entregue a ela. Os nossos cultos voltarão a ser tomados por profecias, revelações, curas. Uma efusão do Espírito está perto de acontecer no nosso meio nos dias atuais. Aleluia. Já está começando aqui nessa noite, porque eu já estou sentindo. Tem alguma coisa acontecendo aqui na Praça Getúlio Vargas. Tem. O céu já está aberto aqui. Aleluia. O céu já está aberto aqui. Evaia, Orebaia, Suderemandarábia. Paulo começa no Espírito, continua no Espírito, e ele está terminando um grande propósito de evangelização na cidade de Filipos, continuando no Espírito. Cidade de Filipos pode ser a sua casa, pode ser o seu lar,
Só que está havendo aí uma dificuldade de você continuar no Espírito. Está havendo uma certa dificuldade de você responder, aleluia, ataques espirituais com as suas armas espirituais. Aleluia. A boca que você deveria usar como o apóstolo Paulo para orar e para cantar hinos a Deus dentro daquela prisão, você tem usado a sua boca como um instrumento de maldição. Você amaldiçoa, você esbraveja, você grita, você xinga. Talvez o seu filho está passando por uma opressão, aleluia. Talvez o seu filho está passando por uma perturbação lá dentro da sua casa. Algumas coisas estão acontecendo lá e você não está entendendo. Satanás está trazendo retaliação contra você. Só que você está olhando para isso tudo e está tentando resolver carnalmente. Pastor, eu já levei no psicólogo, não é pecado. Pastor, eu já levei no psiquiatra, também não é pecado. Pastor, eu já passei para ele um calmantezinho, remedinho. Pastor, as coisas estão aumentando um pouquinho mais. Você já experimentou orar? Uma pergunta, só uma perguntinha de nada. Você já experimentou orar? Você já experimentou fazer um jejum? Aleluia. Se não der até meio-dia, se o demônio não sair no jejum até meio-dia, faz até 3 da tarde no outro dia. Se ele não sair até 3 da tarde, faz até 7 da noite. Se tem uma coisa que o diabo não aguenta, é jejum e oração. Aleluia. Volte a orar, meu irmão. Volte a se consagrar, meu irmão. Volte para a imersão debaixo do Espírito. Levaia, emando essa, labrador persebria, rabla calabandara, xandaraba candarabia.